Graças a Deus, né? Que tem nos dado vitória. E a gente pensa na nossa, né, irmão? Você vai abrir no livro de livro dos Reis de Israel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, versículo 1, texto muito conhecido. E hoje é um feijão com arroz feito na hora, correndo, irmãos. Pode abrir, aleluia. Acho que a melhor comida que tem é aquela feita na hora, rápido, né? O feijãozinho com arroz. Essa aqui é a boa, filho. É a comida simples. Exatamente. Tempero, pra faltar um tempero, né? Pra faltar um tempero. Tempero batido na hora é melhor ainda, né? Segunda Reis, capítulo 4, versículo de 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que este seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela ia de dia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, paga a sua dívida, e você e seus filhos vivam dormir Torá. Amém, meus queridos? Você pode dizer comigo assim, ó: é o ano da multiplicação. Queridos, esse texto que os irmãos já ouviu várias e várias mensagens a respeito sobre esta mulher. A Bíblia não fala o nome, mas diz certa mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas. Aqui no caso, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada, é Obadias. Obadias temia a Deus, servia a Deus, e nesta época já tinha a escola de profetas, que começou na região de Gilgal. Essa escola de profetas, irmãos, era para ensinar a respeito da Torá e outros ensinos a respeito de Deus e a respeito de Israel. Eliseu, quando foi tomado, Elias, quando foi tomado ao céu, passou essa responsabilidade para Eliseu. Então Eliseu continua com a escola de profeta. Este Obadias, irmãos, esposo desta mulher, não só fazia parte também da escola de profetas, mas também ele era servo do rei Acabe. Ele estava a serviço do rei Acabe. Apesar de Acabe casar com Jezabel e vir uma crise terrível em Israel, este homem ainda permaneceu fiel a Deus e aos seus princípios. Apesar de um rei desordenado, um rei sem ética, sem moral e sem princípio, um rei caído da presença de Deus, lá estava este homem servindo a Deus. A coisa ficou mais feia foi quando não houve uma crise em Israel, e este homem, a crise espiritual também teve em Israel, e houve aquela ameaça de matar todos
os profetas de Israel. E segundo a história, este homem, ele alimentou 100 homens sob a sua responsabilidade, escondendo os 50 separados. E com certeza ele contraiu uma dívida a mais para sustentar esse profeta, para escapar eles da morte. Só que aconteceu um dia, irmãos, que este homem morreu. Faleceu este homem, temia a Deus, temente a Deus, a serviço do rei, participou da escola de profeta, casado, bem casado, 2 filhos, cuidava da sua casa, só que este homem morreu. E a Bíblia não diz como que este homem morreu, por que ele morreu, qual foi a situação, mas certo é que este homem morreu. Quando este homem morre, irmãos, essa mulher, ela tem 2 situações. Primeira, viúva. E uma viúva, nesta época, sofria demais, ela ficava à mercê do rei, ou dos sacerdotes, ou dos levitas, para alimentar ou cuidar da sua casa. Também nós temos também a respeito da lei. Se o cunhado quisesse cuidar dela, ele assumiria por aproximadamente 1 ano. Ele ou casava com ela, ou cuidava dela até ela arrumar outra pessoa para se casar. Só que não foi o caso dessa mulher. Então eu pensava que essa mulher está viúva, sem dinheiro, com 2 filhos, não tem emprego formal como as mulheres têm hoje, não tem nenhum recurso. Reino de Israel caído, Acabe e sua família ainda estava no trono. Aí você percebe crise espiritual, crise financeira e o marido morto. E 2 filhos em casa. A quem recorrer? Os irmãos percebem que do nada, parece que de um dia por outro as coisas vêm e acontecem de forma desagradável. Mas essa mulher ainda tinha um recurso, irmãos. Qual é o recurso? O recurso dela não é seus 2 filhos, porque ela está sendo ameaçada de perder também os seus 2 filhos, porque o seu marido deixou uma dívida muito alta. Então esta mulher, irmãos, além de estar sofrendo porque se tornou viúva, tem os seus 2 filhos, está sendo ameaçada de perder os seus 2 filhos até se ficarem escravos, até pagar a dívida. O que ela faz então, irmãos? Só que nesta época, Eliseu era o quê, irmãos? O profeta de Israel. E sempre no meio de uma crise, irmãos, sempre no meio de uma crise, ou no meio de situação diversa, Deus sempre vai levantar alguém para nos orientar e nos dar uma direção no que devemos fazer de forma correta. A verdade é que Deus nunca deixa um servo justo e fiel sem resposta. Deus sempre envia alguém para nos dar uma direção. A crise, ela vem. Às vezes a crise é até necessária. Mas, em meio à situação, Deus sempre manda alguém para nos orientar. Mas sem resposta você não fica. Você está entendendo essa palavra? Glória a Deus. A segunda situação desta mulher é o credor bater na porta. Cadê meu dinheiro? Seu marido deixou dívida. Cadê meu dinheiro? Não tem dinheiro. Então eu vou levar seus 2 filhos. O maior recurso que ela tinha, o bem mais precioso que ela tinha, agora está sendo ameaçado também de perder. Ela já está sofrendo por ser viúva, já está sofrendo por ter ninguém amparar ela, já está sofrendo porque não tem nenhum sacerdote para sustentar ela, já está sofrendo porque é uma crise espiritual em Israel, e agora sofrendo porque o credor está batendo na porta, tentando tirar os seus 2 filhos. Então ela procura o profeta. E interessante, irmãos, que quando ela procura o profeta Eliseu, ela diz assim: meu marido, seu servo morreu, e o senhor sabe que este seu servo temia ao Senhor. Esta mulher, irmãos, dá uma boa informação, e ela dá testemunho de quem seu marido era, irmãos. Perceba que este homem não era qualquer pessoa, irmãos, é um homem honesto, temente a Deus, servia o rei, servia os profetas, cuidava bem da sua casa, cuidava bem dos seus filhos. Então ela dá testemunho de quem era o seu marido. Diferente de muitas, se Deus levar alguns, as mulheres perguntam: como é que era seu marido? Ela fala: marido é próprio. Mas esta mulher aqui diz: meu marido era temente ao Senhor. Então Eliseu escuta a situação daquela mulher
e pergunta: o que é que eu posso fazer por você? O que é que tem na sua casa? Eliseu, irmãos, não está assumindo uma dívida. Me fala quanto que você tem, quanto que você deve, quanto que é a dívida que eu vou pagar. Não, irmãos, Eliseu não faz disso. Eliseu não pergunta: você não tem algum parente, um amigo que pode te ajudar? Não, irmãos. Eliseu pergunta exatamente: já que o seu marido era temente a Deus, servo de Deus, o que é que tem na sua casa? Eliseu não pergunta se o seu marido é influente, não tem ninguém que pode ajudar você. Não, irmão. O que é que você tem na sua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada senão um jarro de azeite. Casa que tem um jarro de azeite é o suficiente para Deus realizar multiplicação. Eu vou repetir para você entender isso bem claro. Casa que tem um jarro de azeite é o suficiente para Deus realizar o milagre da multiplicação. Não estou dizendo de um jarro de enfeite, de barro. Não, irmão. Eu quero que você entenda isso no mundo espiritual. A sua casa pode ser a mais simples do bairro. Sim, sua casa não pode nem ter um piso laminado, aquela coisa bonita. Mas se a sua casa tem jarro de azeite, é o suficiente para Deus multiplicar. Não importa a quantidade, mas se tem azeite e se tem um jarro, é o suficiente para Deus trazer provisão para a sua casa e para a sua vida. Nesta vida nós temos várias situações. Todo mundo aqui já enfrentou um período de crise na sua vida. De repente a sua casa está tudo bem, sua vida emocional está tudo bem, sua vida conjugal está tudo bem, você está andando bem na igreja, mas vem situações adversa que do nada aparece, vem uma crise familiar, vem uma crise conjugal, vem uma crise emocional, vem uma crise espiritual, vem uma crise na finança, vem uma tragédia, vem uma crise fisicamente falando, uma doença. Aí você pergunta: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deus, aonde está o Senhor? E às vezes nós fazemos perguntas: Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Alguém pergunta: irmão, o que você pecou? Aonde você errou? O que é que está acontecendo? Alguns falam de brecha, outros falam de legalidade. Enfim, tem crises que nós vamos passar que Deus não nos revela. Deus não nos revela, mas Deus nos revela a provisão na hora do momento que você está passando pela crise, quando você pergunta à pessoa certa. E a pessoa certa aqui não é o profeta Eliseu que eu estou dizendo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, você pode passar qualquer tipo de crise, enfrentando qualquer tipo de crise, mas se você veio falar com o Espírito Santo, se você ainda tem intimidade com o Espírito Santo, se você ainda tem azeite que é o Espírito Santo, é o suficiente para Deus trazer para você resposta. Oh, glória a Deus! Aleluia! Todo mundo aqui já passou um tipo de crise, ou você está passando um tipo de crise. A crise é normal, nós somos seres humanos, somos dotados de sentimentos, vontades, ações. Você fica triste, você fica alegre, você fica chateado, você fica com raiva. A crise faz isso, ela mexe em todos os campos da vida humana. Mas quando você procura a pessoa certa, e Deus sempre levanta um profeta, Deus sempre levanta alguém que você nem espera, e simplesmente uma frase, uma resposta te dá uma direção certa, como que você vai superar essa crise e viver o ano da multiplicação. Quem sabe você já iniciou esse ano, nós estamos no 21º dia do ano, e talvez você já começou o ano com crise. Você já entrou na igreja esse ano com crise,
Você já viu o ano com crise? E talvez você está pensando que vai ver esse ano todo em crise. Eu tenho uma palavra de Deus profética para você nesta noite. Não é para você pensar que não vai continuar com crise. Se você veio falar com o Espírito Santo, aqui tem uma palavra profética para você. Está na hora de você entrar no seu quarto, na sua casa, pegar esse jarro de azeite, porque o Espírito Santo vai começar a multiplicar na sua vida. Aleluia! Quando eu digo isso, essa mulher não chegou para o profeta dizer: profeta, olha a minha situação, olha como eu estou. Ela não chegou chorosa, irmãos, reclamando da vida, reclamando do serviço, reclamando da crise, reclamando que o marido dedicou sua vida inteira ao serviço do rei e dos profetas. Esta mulher não chegou reclamando que está sem nada em casa, que está passando fome, que está com água cortada, luz cortada, menino sendo ameaçado de ser levado como escravo. Esta mulher, irmãos, não questionou a sua situação. Você sabe por que muitas pessoas não vivem um ano da multiplicação? Porque só reclama, só murmura. Nada tá bom, né? Nada tá bom. Mesmo vindo na igreja, ouvindo uma palavra como esta, o pastor vem, chama aqui na frente, põe a mão na cabeça, faz oração, vai à casa dele, unge tudo, e mesmo assim ainda, enquanto não recebe um direcionamento, ele está reclamando. O culto está ruim, o marido está ruim, a casa está ruim, o país está ruim, tudo está ruim. Mas quando você ouve a palavra, os princípios, não precisa que você lamentar a sua vida. Não precisa. Por que não precisa? Porque o profeta, aquele que usa o profeta, conhece. Antes de eu chegar aqui, abrir a boca, antes de você abrir a sua boca, Deus já sabe a sua situação. O que é que você tem que fazer, irmão, na crise, irmão? Venha calado, sem murmurar, e pergunte ao Espírito Santo uma palavra certa, sem reclamar do que está acontecendo. Reclamar é mais fácil, irmão. Murmurar é mais fácil. Maldizer é mais fácil. Apontar o erro das pessoas é mais fácil. O mais difícil é levantar, sair da crise, aonde está a raiz do mal, aonde está a raiz do problema, e procurar a pessoa certa e ter a humildade suficiente para fechar a boca, abrir os ouvidos e ouvir Deus fala. Glória a Deus. Porque tem pessoas que estão num momento de crise e não aguentam nem ouvir, irmãos, não suportam nem ouvir um direcionamento, uma verdade. Se Eliseu podia falar assim: mulher, não tem nada a ver com você não, eu tinha amizade com o seu marido, eu conheci você, eu não sei quem que você é. Ele poderia muito bem dizer isso, mas ele não faz isso. Ele leva em consideração a honra deste homem, porque ela já começa a dizer: o meu marido era um homem temente a Deus, ele é servo fiel. Ela dá informação de quem era, ou seja, só estou vindo aqui procurar ajuda, não é para qualquer pessoa, é um homem de princípio. E Eliseu então dá ela orientação e pergunta para ela: que você tem em casa? Tem jarro de azeite? E o que você vai fazer então? Vai pegar vasilha emprestada. E eu pergunto para vocês aqui: quem nunca pegou emprestado? Talvez se você abrir a boca e falar assim: nunca pegou emprestado, você pode até estar mentindo. Todo mundo já pegou emprestado alguma coisa. Já. Até Jesus pegou emprestado. Até o próprio Jesus pegou emprestado. Manjedouro emprestado, jumentinho emprestado, barco emprestado, túmulo emprestado, até a cruz não era dele, era emprestado. Quem nunca pegou emprestado? Já, irmãos. E às vezes que você precisava de pegar emprestado, foi te negado. Mas você insistiu em várias portas até tentar resolver o seu problema. E muitas vezes nem tudo dá certo como a gente quer, sim ou não é? E a resposta que nós esperamos muitas vezes nem é o que nós queremos. O recurso que você precisa às vezes nem vem da forma que você precisa.
Mas você insiste. Por quê? Porque tem alguém sobre a sua responsabilidade. Tem uma igreja sobre a sua responsabilidade. Tem os seus filhos sobre a sua responsabilidade. Tem um futuro sobre a sua responsabilidade. Tem os seus projetos para este ano sobre a sua responsabilidade. E quando vem a crise, você dá um jeito. Você quer resolver a situação. Muito interessante aqui, irmãos, quando ele vai pegar emprestado, na vizinhança dela, aqui não está no texto, mas deixa eu usar aqui a imaginação. Quando ele vai pegar emprestado, irmão, se esta mulher fosse uma mulher ruim de relacionamento, irmão, se fosse uma vizinha fofoqueira, uma vizinha maldizente, a vizinha que quebra panela em casa, que fala alto, que maltrata os outros, que não dá bom dia pra ninguém, você acha que alguém emprestar para ela vasilha, irmãos? Ela chegou lá, irmãos, achando que ia ter dinheiro para resolver a situação da crise? Não, o profeta dá uma direção. Você tem o que na sua casa? Um jarro de azeite, então volta para sua casa. Era muito mais fácil, irmãos, o profeta Eliseu pedir ajuda para outros profetas ou alguém que fazia parte do rei. E saudade dela, sim ou não, irmãos? Mas a crise dela está onde, irmãos? Está dentro da casa? Então o profeta está direcionando lá na sua casa, aonde está a sua crise, e você vai enfrentar a sua crise lá onde ela está. A solução vai vir de lá, não é de fora, é lá que vai ter a multiplicação. Você entende isso, crente? Que quando você está passando uma crise em certa área da sua vida, não adianta você pular, irmãos, você tem que enfrentar ela. Não é correr dela, não é mudar de lugar, não é mudar de igreja, não é mudar de casamento, não é mudar de empresa. Não, irmãos, você tem que enfrentar ela lá. Seja em qual âmbito ela está, seja emocional, ou espiritual, ou na finança, o que for, no físico. Você tem que entrar na raiz da dificuldade, irmãos. Com a palavra de direcionamento, você não pode pular outros meios, não. Se falou que você tem que voltar para casa, enfrentar a crise lá na sua casa, fica lá, irmãos. Se lá tem jarro de azeite, é o suficiente. Mas aqui tem uma questão muito interessante, que é relacionamento. Ninguém nunca enfrenta uma crise sozinho. Ou vence uma crise sozinho. Sempre precisamos de outras pessoas. Sim ou não, irmãos? Não, eu vou vencer sozinho. Esse ano eu vou lutar sozinho. Eu sou... Não, ninguém consegue, irmãos. Até Jesus, irmãos, no ápice da crise, dos 12, 3 era mais chegado. E quando ele mais precisou, irmãos, cadê os mais chegados? Tudo dormindo. E até o pai não respondeu. Mas mesmo assim Jesus foi e enfrentou. E obteve vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Então quando Eliseu manda essa mulher voltar para casa, irmãos, ele está dizendo, se a crise sua é lá na sua casa, volta lá para sua casa e resolve lá. Eu disse, mas o que eu vou fazer? Pega vasilha emprestada. Irmãos, esta mulher aqui, irmãos, não perguntou, Eliseu, você está ficando doido? Todo profeta é maluco, todo profeta é doido. Ô, profeta, você está ficando doido, profeta? O que tem a ver eu pegar vasilha emprestada com a situação que eu estou passando? Olha isso. Deus direciona palavras de coisas improváveis, fazendo elas se tornar prováveis. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é simplesmente obedecer. Porque a obediência, ela traz bênção. Esta mulher não questiona, irmãos. O Eliseu e meus 2 filhos estão sendo ameaçados de levar. O que eu vou fazer com vasilha? Você não tem jarro na sua casa? Tem. Não tem azeite lá? Tem. Então pega a vasilha emprestada. Ô Maria, empresta a vasilha. Ô Geralda, me empresta a vasilha. Será que alguém perguntou para ela, irmãos, para que você está pedindo vasilha emprestada? Será que ela contou para alguém, irmãos, a conversa que ela teve com o profeta, irmãos? Aqui, eu conversei com o profeta lá e ele falou sim que ia me pegar vasilha emprestada. Então estou aqui para pegar vasilha emprestada. Ela falou alguma coisa, irmãos? Quando você ouvir de Deus um direcionamento para você suportar ou enfrentar a crise, resolver sua crise, irmãos, você tem que ficar fazendo o quê, irmão? Fica a boca fechada.
O mal nosso, irmãos, é que contar, às vezes a gente abre muito a nossa vida, o leque da nossa vida para pessoas que não são capazes de entender nem ouvir. E nem ter a mesma fé, a mesma convicção, a mesma visão que você está nela, porque você já ouviu uma mensagem. Já ouviu uma palavra. Então essa mulher então pega vasilha emprestada. E o interessante é que ela tem um bom relacionamento. Ela pega muita vasilha emprestada. Mas é muita vasilha emprestada. Ninguém negou vasilha emprestada, irmãos. Se fosse hoje, seria as mais caras, né? As tapué. Que as irmãs não gostam de emprestar tapué, não. Mas tapué não, eu te empresto a vasilha. Não, mas tapué não. Pode levar de manteiga, leva do balde, mas a tapué não. Ó, me empresta aí. Muita vasilha emprestada. E ela faz algo interessante, irmãos. Ele diz assim, ó, versículo 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e seus. A crise é com quem? É com você e seus? Então não leve ninguém para sua casa. Fecha a porta entre você e seus filhos. Aqui fala de intimidade. Porque quando estamos em crise, irmãos, fulano, vem na minha casa, fulano, eu tô chateado, eu quero sair da igreja, eu tô fraco na fé. Aí vai abrindo a casa para muita gente. Vai resolver a situação, irmãos. Feche a porta. Não precisa contar o que está acontecendo fora, o que está acontecendo dentro. Porque a palavra de Deus já foi direcionada. Você entende isso, querido? Feche a porta. As informações. Não deixe que a fofoca. Não deixe que a altivez. Não deixe que o disse-me disse. Não deixe que as palavras negativas venham sufocar a sua fé, irmãos. Porque as coisas podem até que estar dando certo, mas quando você abre a porta, irmãos, para entrar esse tipo de informação, você está jogando tudo a perder. E até a palavra que já foi direcionada, uma mensagem profética, que Deus usou alguém, irmãos, pode se perder, porque você não fechou a porta, irmãos. Vai entrar sujeira, vai entrar inveja, vai entrar palavra de maldição, vai entrar dúvida, vai entrar falta de fé, vai entrar frieza, vai entrar desânimo. Mas quando você fecha a porta, é a crise sua, irmãos, é você e Deus ali. É você e Deus e mais nada. E quem está com você ali no momento da sua casa. E ela fechou a porta sobre os seus filhos e começou a fazer o quê, irmãos? Derramar azeite. Olha que mistério, irmãos. Somente um jarro de azeite, um pouquinho de azeite, várias vasilhas e o mesmo jarro, o mesmo azeite preenchendo vasilhas vazias. Esta mulher está testemunhando dentro da sua casa, junto com seus filhos, a providência de Deus, irmão. Porque ela foi no lugar certo, falou com a pessoa certa e seguiu as orientações certas. Deus, aleluia. E porque ela também tinha bom relacionamento com a vizinhança. Quer superar esse ano e vencer uma crise? Tenha bons relacionamentos. Ouve a palavra certa e venha seguir as recomendações certas diante da palavra de Deus. Aí foi tirar as vasilhas. Ô menino, traga mais uma. Ô mãe, não tem mais não. Acabou a vasilha. E o azeite parou. Olha que mistério, irmão. Você tem experiência com Deus, irmãos, de Deus fazer um milagre diante dos seus olhos, irmãos? Você tem experiência com Deus nessa parte, irmão? Você tem? Não sei se os irmãos têm experiência. Você tem alguma experiência com Deus assim? Onde está tudo cercado, sem resposta, sem recurso. E você viu com seus próprios olhos Deus manifestar a você. O que é isso? Porque você fechou a porta. Porque você ouviu a mensagem profética. E porque você seguiu as orientações certas. É improvável, irmãos. Alguém que crê em Deus, não receber de Deus uma resposta. Pode até demorar, irmãos. Mas quando não acontece, vai enchendo vazio.
Mas você não pode ficar sem jarro, quebrar esse jarro e desprezar o azeite. Não, se ainda tem jarro na sua casa, é o suficiente. Tem alguma coisa lá, tem azeite lá, tem vida lá. Alguma coisa vai surgir a partir daí. Deus não precisa de coisas estrondosas para fazer milagre na sua vida. Deus precisa de coisas pequenas. Aleluia! Deus não precisou de um homem maior do que o gigante de Golias para derrubar Golias. Não. Deus precisou de um menino de 14 anos de idade com uma pedra na mão. Um homem todo aparentado de arma, mas tinha uma brechinha na testa. Entendia de escudo, de espada, de lança, mas tinha uma brecha na testa. É o suficiente. Um homem só comente, um homem com 300, com tocha, canto na mão, destruiu quase que um império, de uma noite só por dia. O que é isso? Coisas pequenas. Aleluia, glória a Deus. Deus usa coisas pequenas, irmãos. Talvez você está vendo uma crise e você pergunta a Deus, não estou vendo resposta. Talvez está na coisa pequena diante dos seus olhos. O que é isso, pastor? Coisa pequena? A sua fé. Tão pequenininha, 2 letras só, mas com o poder de causar uma explosão em meio à crise. Glória! Você acha que essa mulher não tem fé, não, irmão? Uma palavra não aparece a palavra fé aqui, mas isso aqui é fé, irmãos. Eu estou numa crise, eu conto pro profeta que é, o profeta me orienta, eu vou seguir a orientação. O que é isso? É fé, irmãos. Use a sua fé. Obedeça a palavra de Deus e siga as orientações para terminar no texto. Deus, aleluia. Quando o azeite parou, irmãos, eu fico imaginando os meninos, irmãos. Aqueles 2 filhos trazendo vasilha e vendo o azeite. A gente vê umas coisas assim, meu Deus do céu, o que Deus faz, né? Imagina que eles vinham vendo o azeite, irmãos, um tiquinho de azeite daquele, gente, que é tanto de vasilha. A mãe já está admirada, pegou o vasilha emprestado, o jarro está lá, descendo, derramando azeite. Acabou as vasilhas, o azeite parou. E ela foi para onde de novo, irmãos? Ela foi para onde, irmãos? Aqui não tem qual é a distância da onde ela estava até onde era a casa dela. Mas ela voltou lá. E sabe o que acontece na igreja muitas vezes, irmãos? As pessoas vêm para a igreja, irmãos, no momento de crise. A maioria delas. E vem para cá, chora. Não é isso? Tá pensando em se matar, tá pensando em suicidar, tá na coisa, o negócio tá estreito, tá feio. Aí vem pra igreja. A maioria de nós vem pra igreja no momento de crise, irmão, sim ou não? Porque quando as coisas tá bem, irmãos, quando tem azeite demais, tá multiplicando, você não quer saber, vou nada. Mas mesmo com prosperidade, ela voltou até o homem de Deus. Porque foi aonde surgiu a primeira palavra profética. A palavra profética sai daqui, irmãos, na sua vida, direcionando sua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, Deus vai mudar o seu quadro, mas você tem que voltar para cá, irmãos. Porque aqui é onde surge a mensagem, a palavra profética. E ela volta para ele. E conta para ele o que aconteceu. A mulher foi embora. Chegou a Eliseu e disse: Eliseu, o azeite parou. Todas as vasilhas foram cheias. Qual que foi a direção que ele deu, irmãos? Vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e seus filhos. Quanto você acha que valia um jarro de azeite naquela época, irmão? Tem um cálculo de tabela em casa, só que não deu tempo de achar onde é que estava, mas o valor é altíssimo. Altíssimo. Dá para viver muitos anos com aquele de 50 litros, 200 litros.
Era valioso demais, irmãos. Servia para medicina, para comida, para utensílio da casa de Deus. Era muito valioso. Agora esta mulher, irmãos, do nada, viúva, se tornou uma empresária. Próximo. Porque ela enfrentou sua crise aonde ela estava. Glória a Deus, Cristo. Porque ela ouviu atentamente as recomendações do profeta. E para terminar aqui, eu digo para você uma coisa nesta mensagem. Talvez você está em crise e tenha ouvido tantas coisas, tantas pessoas têm emprestado os seus ouvidos para ouvir tantas coisas negativas. Mas nessa noite, esse ano, 2026, Deus está te convidando para você ouvir a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ocupar a sua mente com coisas lá de cima. Glória. Você vai emprestar a sua visão para o Espírito Santo, mesmo que você não viu a provisão ainda, mas pela sua fé você já está vendo, você já está vivendo, porque você tem fé. Fica de pé no seu lugar. O que você tem pouco na sua vida é o suficiente para Deus te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Fique à frente e venha lá com fé.